Olá, meu querido, minha querida, que a graça e a paz esteja contigo. Espero que essa semana ela tenha sido para você uma semana ricamente abençoada por Deus. Espero que você tenha desfrutado deste Deus, as mais ricas bênçãos sobre a sua vida. Queridos, semana passada, e eu espero que a mensagem da semana passada tenha impactado a sua vida, porque trabalhamos o tema de que Deus tem um propósito nas nossas vidas. Hoje, o tema da mensagem que nós vamos desenvolver é Deus nunca se atrasa. E a gente vai usar o texto de Lázaro para que a gente possa contextualizar esse tema tão maravilhoso. Será que Deus se atrasa? O que você tem esperado de Deus e que Deus ainda não fez? Será que Deus está atrasado? Será que Ele se atrasa nas nossas vidas? É uma pergunta para a gente discutir ao longo dessa mensagem. Mas antes da gente ler o texto, deixa eu lhe recomendar, não deixe de compartilhar essa mensagem. Não deixe de se inscrever no nosso canal, para que você seja abençoado e abençoe outras vidas também. E tem um outro detalhe, aí no cantinho da tela tem um sininho, ativa ele, bota lá em todas as notificações, que aí quando a gente divulgar a mensagem, ela vai chegar, vai notificar e você não vai perder nenhuma, tá bom? Vamos à mensagem? O texto que a gente vai usar é de Lázaro, e lá esse texto está no Evangelho de João, no capítulo 11. É um texto longo, eu não vou ler todo o texto, mas aí eu vou contextualizando você ao texto. O texto que eu quero ler está muito ligado a esse tema, Deus nunca se atrasa, está no versículo 39, porque aqui as irmãs de Lázaro manda alguém avisar a Jesus Cristo que Lázaro está enfermo. Lázaro, e é tão interessante que ela diz assim: mestre, a quem tu amas? Parece até que querendo encurralar Jesus Cristo, né? Até querendo botar Jesus Cristo na parede, dizer bem assim, ó, não tem outra escapatória. A quem que tu amas está enfermo. Então, tipo assim, dá uma preferência aí, corre lá para que o Senhor possa curar ele. Aí, no versículo 39 do capítulo 11, diz assim: disse-lhe Jesus, porque nesse momento aqui Jesus já chegou, mas aí a gente vai voltar para você ver o tempo que Jesus Cristo levou para chegar até esse exato momento aqui. Ele fala: tirai a pedra. Aí a irmã de Lázaro, Marta, ela chega e fala bem assim: Senhor, já cheira mal, já tem 4 dias. E aí, a minha pergunta ela perdura: Deus se atrasa? Será que Deus ele se atrasa nas nossas necessidades? Aquilo que a gente pede a Ele, será que Ele chega no momento errado? Será que Ele chega atrasado? É isso que a gente vai ver hoje. O tema Deus nunca se atrasa é uma afirmação. Deus nunca se atrasa. Porque quando eu estava estudando aqui, com base nesse tema, eu percebi, eu trouxe para a minha vida essa certeza de que Deus não atrasa. Por que eu estou dizendo isso? Porque às vezes eu passo por isso. Às vezes eu tenho certeza que você também passa por isso, de duvidar, de ter a nossa fé um pouco abalada pela demora de Deus agir nas nossas vidas. Não é que Ele se atrase, mas às vezes Ele demora de agir. Não é assim? O salmista muitas vezes se queixou disso. O próprio profeta Abacuque, ele chega e ora para Deus e faz aquela oração sincera: até quando, Senhor? Até quando as pessoas vão chicotar da sua lei? Até quando? O profeta está cobrando a Deus que Deus possa agir, mas às vezes a gente quer que Deus haja no nosso tempo e da nossa forma. Mas Deus, Ele nunca se atrasa, querido. E nós vamos aprender isso hoje, porque a história de Lázaro é essa história. É interessante que o texto que a gente tem em mãos aqui, no versículo 1 desse capítulo, é interessante também que esse texto ele sugere muito do tempo. A gente vai ver aqui que você lê um versículo, você vai ver, o tempo está inserido aqui. Você vai ler outro versículo, está falando de tempo. Você lê outro versículo, está falando de tempo. Então, tempo é o nosso contexto, porque tempo ele traz ao atraso ou adiantamento das nossas vidas. E o que está em xeque aqui é
Deus nunca se atrasa. Isso é uma afirmação. Quando você vê o versículo 1, vai dizer: estava, porém, enfermo um certo Lázaro de Betânia. Isso aqui tem que ficar bem fresquinho na nossa mente. O lugar de Betânia, a aldeia de Maria e de sua irmã Marta. Veja bem, estava enfermo certo homem de Betânia. Aí o versículo 3 vai dizer que elas mandaram avisar suas irmãs, dizer: Senhor, eis que está enfermo aquele que tu amas. Então veja bem, Betânia, e quando a gente vê o contexto dessa palavra, o capítulo 9, o capítulo 10, você vai ver que Jesus Cristo está ensinando. E ali, ao que ele está ensinando, a gente vai perceber que o que acontece é o quê? O povo começa a querer apedrejar Jesus Cristo, querer matar Jesus Cristo, porque quando Jesus Cristo vem, ninguém aceita a postura que Jesus Cristo toma em frente àquelas pessoas, porque Jesus Cristo denuncia o pecado, Jesus Cristo denuncia a religiosidade, Jesus Cristo denuncia a hipocrisia do povo através da palavra de Deus. Mas o que acontece é que, quando ele está ensinando e confrontando o povo quer apedrejar, o povo quer matar ele. Aí Jesus Cristo, ele sai daquele lugar para um outro lugar distante, porque era assim que acontecia, porque ele sabia que o tempo dele não era chegado. Olha o tempo aí, Jesus Cristo sempre sabia que o tempo dele não era chegado. Então, não é que ele fugia com medo das pessoas, ele ia para um outro lugar, porque ele sabia que se ele permanecesse ali, ele poderia ser morto. Então, você vai ver muito isso nos evangelhos, e ele saindo para o outro lugar, porque o povo pegava em pedra para apedrejar, porque o povo pegava em pau para o matar. Então ele sai, porque ele sabia que o tempo não era chegado, certo? Então Betânia é o lugar onde aquelas irmãs de Lázaro moram. Quando elas mandam chamar Jesus Cristo ele sai daquele lugar onde ele estava ensinando e vai para o Jordão. Perceba que entre Betânia e o Jordão tem aí uma distância de 3 quilômetros. Olha o tempo aí. Vamos comigo no texto. Aí o versículo 6 vai dizer: quando ele ouviu do lugar onde ele estava, que ele ouviu, ficou ainda 2 dias naquele lugar. Olha o tempo aí de novo, no lugar onde eles estavam. Raciocina comigo. Quando de Betânia, Marta manda os emissários levar essa mensagem para Jesus Cristo, certo? Olha o tempo que eles têm para ir até onde Jesus Cristo está. Quando eles chegam lá, Jesus Cristo ainda fica 2 dias naquele lugar. E aí depois disso, no versículo 7 deste texto, depois disso disse aos seus discípulos: vamos outra vez para a Judéia. Eu fico imaginando os discípulos olhar e falar bem assim: Lázaro está enfermo. As irmãs mandaram chamar ele. Vamos para lá. Eu acho que ele vai agora voltar com a gente para que ele faça esse milagre, que ele socorra. Mas ao invés de Jesus Cristo se aproximar de onde Lázaro vai, ele vai para mais longe. Já ficou 2 dias naquele lugar. Já tem o tempo dos emissários chegar até ele. Ficaram 2 dias. E ao invés de ele se aproximar onde Lázaro está, ele vai para um lugar mais longe. Porque o texto diz que, quando ele fala bem assim: vamos outra vez para a Judéia, ou seja, do Jordão para a Judéia. As pesquisas que eu fiz de distância sobre Jordão e Judéia, alguns motor de pesquisa diz que dá uma distância de 133 quilômetros a 139 quilômetros. Agora imagine, com todo esse contexto, o povo não tinha carro, não tinha avião, não tinha moto. Muitos deles viajavam de pé, muitos deles viajavam com um burrinho. Agora imagine o tempo disso tudo. E as irmãs estão aflitas, porque está uma pessoa enferma, está uma pessoa que está doente. Agora imagine você ter uma pessoa doente dentro da sua casa e você manda chamar um médico, manda chamar uma enfermeira. E aí vai se passando as horas, a doença vai se agravando. Pense aí, seu filho doente na cama.
precisando da SAMU vir. E aí você liga e nada, as horas vão se passando, os dias vão se passando e você não vê nenhuma solução. Aí você olha e você percebe que a situação só tem se agravado. Como é que você ficaria? Eu imagino que aquelas irmãs ficariam também ali. Mas aí chega o fato dele chegar ali. Chegando por Jesus, achou que já havia 4 dias que estava na sepultura. Todo esse tempo. E aí quando Jesus Cristo chega, o homem já tinha morrido há 4 dias. E aí, da afirmação que eu disse no início, eu te faço uma pergunta para você agora. Será que Deus se atrasa? Será que você pode me responder para você mesmo, se Deus se atrasa? O que é que nós aprendemos, querido, com essa experiência das irmãs de Lázaro, com essa experiência do próprio morto que está lá? O que é que a gente aprende com isso? Porque, querido, o que eu aprendo nesse texto é que a sensação de desamparo, porque aquelas irmãs, elas estão agora desamparadas. O sentimento que permeia o coração daquelas irmãs é um sentimento de desamparo, porque eu fico e olho trazendo para a minha vida, o meu contexto. Se eu sei que alguém pode me socorrer e mando uma mensagem para essa pessoa e essa pessoa não se dá a expressa de vir me socorrer, o que se instala no meu coração é um sentimento de desamparo. Eu fui desamparado por essa pessoa. Mas a sensação, querido, de desamparo nos faz acreditar que Deus não agirá em nosso favor. Porque quando se instala no meu coração e no seu coração esse sentimento, essa sensação de que Deus nos desamparou, a sensação que Ele nos dá é que Ele não vai agir ao nosso favor. Perceba que no versículo 21, quando Jesus Cristo chega, Ele não chega no local onde Lázaro está ainda, mas quando Ele chega no caminho, a primeira irmã chega para Ele, Marta, e fala bem assim: Senhor, se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Olha só a queixa dela. Aí quando Jesus Cristo se aproxima, a irmã corre e vai avisar a outra, a Maria: o mestre está aí, te chama. Aí quando Maria chega, a mesma queixa de Marta é a mesma queixa de Maria: Senhor, se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Percebe a esperança que elas tinham em Jesus Cristo? Percebe a confiança que elas tinham em Jesus Cristo quando mandaram a mensagem para que Jesus Cristo viesse a socorrê-las, a socorrer o seu irmão? Se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. A gente acreditava, a gente confiava piamente de que se o Senhor chegasse no momento certo, Ele estava aqui hoje com a gente. Não é assim às vezes nas nossas vidas? E aí a gente percebe, querido, até o próprio salmista, no Salmo 22, o versículo 1 e 2, ele vai dizer: meu Deus, por que me abandonastes? Por que estás tão longe de salvar-me, tão longe dos meus gritos de angústia? Meu Deus, eu clamo de dia, mas não respondes, de noite e não recebo alívio. O salmista está falando: o Senhor está longe, o Senhor está atrasado, o Senhor está distante. Quando é que o Senhor vai me socorrer? E aí às vezes a gente se sente assim também, como as irmãs, como o salmista, com esse sentimento, essa sensação de desamparo, de que Deus nos desamparou, porque a gente está esquecido de Deus. Era aquele povo chamado Tuaregues. O povo Tuaregues era aquele povo que tinha esse sentimento, essa sensação, esquecidos de Deus. E às vezes a gente nos sentimos os Tuaregues da vida. Mas tem uma segunda coisa que eu aprendo com esse texto: só porque Deus não faz algo tão rápido quanto gostaríamos que Ele fizesse, querido, isso não significa que Ele nunca fará. Percebeu? Pegou? Não é que Deus não faça algo tão rápido nas nossas vidas, no nosso tempo, na nossa forma, no espaço que eu tenho de tempo. É assim que é hoje que eu quero que Deus haja. Não, eu quero que Ele venha agora. Não, eu quero que Ele faça agora. Se Ele não fazer agora, não tem mais jeito. Se Ele não fazer agora, não tem como fazer mais. Não é, queridos. Eu aprendo com esse texto que não é no meu tempo, não é no seu tempo. É no tempo de Deus. É no tempo de Deus. Ele faz no tempo dele. E a gente não deve questionar isso. A gente não pode perder a nossa fé por conta disso.
Porque Deus, ele age, não é porque Ele não vai agir agora, aqui agora, e talvez você esteja esperando um agir de Deus na sua vida até então agora, não é que Ele não agiu ainda, queridos. Coloca isso na sua cabeça, deixa isso descer para o seu coração. Não é só o pecado que é formulado aqui não, que a gente se permite que Ele desça para o coração, é as certezas de Deus nas nossas vidas, que a gente tem que deixar ser escorregada para os nossos corações também. Coloca isso na mente, deixa se esvalir, inundar, encharcar o seu coração com essa certeza. Não é porque Ele não agiu ainda na sua vida que Ele não vai agir. Ele nunca vai agir na nossa vida, porque uma hora Ele vai agir sim, mas no tempo dele e na forma dele. E a gente tem que aprender isso. Percebeu? A terceira coisa é que a ação não realizada de Deus no nosso tempo, ela serve para fortalecer a nossa fé. Pegou? A ação que Deus não realiza nas nossas vidas. Aquilo que era para Deus fazer, aquilo que a gente pediu a Deus e Deus não fez, isso serve para fortalecer a nossa fé. Sabia disso? Vamos lá para o texto para me mostrar para você que isso é uma verdade. O versículo 14 e 15. O próprio Jesus Cristo diz assim, ó, então lhes disse claramente. Pegou? Ele não falou de uma forma que eles não entendessem. Então lhes disse claramente, como eu estou falando para você aqui, muito claro. Lázaro morreu. E para o bem de vocês, olha que coisa. Lázaro morreu, mas para o bem de vocês, estou contente. Oh, que coisa, agora vai dizer isso para a família do morto. Estou contente por não ter estado lá. Por quê? Para que vocês creiam. Ou seja, para que vocês acreditem, para que vocês confiem, para que vocês tenham fé em mim. Queridos, Deus age nas nossas vidas através da nossa fé. Deus opera milagres na minha e na sua vida através da nossa fé. Por isso que quando as meninas chegam nos pés dele e falam, mestre, meu Senhor, se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Ele fala, Marta, eu já disse, se tão somente creres, verás a glória de Deus. Quando Jesus Cristo chega em Cafarnaum, queridos, a Bíblia vai relatar, ele vem em um processo de milagres, ele vem em um processo de operação de milagre na vida daquele povo, mas quando ele chega em Cafarnaum, a Bíblia vai registrar que ele é impedido de realizar um milagre naquele lugar. Sabe por quê? Pela falta de fé daquele povo. Então, aquilo que Deus não faz hoje na nossa vida, não fez ontem, não fez hoje, e talvez Ele não fará amanhã, isso serve para alimentar a nossa fé. Por isso que Jesus Cristo disse, eu me regozijo. Por quê? Por Ele eu não estar lá. Porque talvez, querido, Ele chegasse lá e colocasse a mão na cabeça de Lázaro e abençoasse e tirasse aquela enfermidade. Talvez fosse uma febre, assim como a sogra de Pedro. Talvez fosse uma coisa muito boba, pequena, que não impactasse as outras pessoas. Mas às vezes Deus age por esses meios, Deus age por esses caminhos que a gente não entende. A semana passada a gente trabalhou os propósitos de Deus. Às vezes a gente não entende o agir de Deus nas nossas vidas, mas Ele sabe como agir e como Ele agir na vida dos outros, de forma que esse agir, esse operar na vida do outro, Ele possa impactar a minha vida também. É assim que Deus age. Na nossa vida e na vida dos outros. Tem coisas que Deus age na minha vida para me abençoar, mas com o propósito, mesmo eu passando pelo vale da sombra da morte, mas Deus opera de forma na minha vida, da forma dele, no tempo dele, mas não simplesmente para alcançar a minha vida, mas para alcançar a vida de outros. É assim que Deus faz. É assim que Deus faz. E aí a gente aprende que a ação não realizada de Deus nas nossas vidas, queridos, no nosso tempo, ela serve para fortalecer a nossa fé. Ela serve para fortalecer a nossa fé. E aí a gente vai para o último ensinamento que esse texto nos relata. Temos que saber que não se trata, isso é maravilhoso.
Nós temos que saber que não se trata de como ou de quando, se trata de quem chegará. Pegou? Não se trata de como, não se trata de como e nem de quando. Se trata de quem vai chegar, querido. Você está esperando por Jesus? Você está esperando por Deus? Ainda que você pense que Ele esteja atrasado, ainda que você pense que passou muito tempo, se você está esperando que é Deus que vai chegar, querido, descansa nesse Deus, porque quando Ele chegar, o morto pode sair da tumba. Quando Ele chegar, a enfermidade pula para fora. Quando Ele chegar, querido, aonde não tem, aonde não existe, existirá. Percebeu? Não é como e nem quando, é quem vai chegar. Se você está esperando por Deus, continue esperando por Ele, porque na hora que Ele chegar, não vai ser nem atrasado e nem adiantado, vai ser no momento certo. Pegou esses ensinamentos? Pô, querido, então que essa palavra fique no seu coração, essa palavra encha seu coração e a sua vida, porque não é como e nem quando, é quem vai chegar na sua vida. Deixa a porta aberta que Ele vai chegar. E se porventura tem uma pedra lá, quando Ele chegar, Ele vai dizer o que Ele falou para aquele povo: tira a pedra, tira a pedra. E quando tiraram a pedra, Ele diz: Lázaro, sai para fora. E aquele morto saiu para fora. Então que Deus te abençoe neste dia. Que essa palavra fique cravada no seu coração e não saia mais nunca. Amém? Vamos orar? Deus querido, nós nos regozijamos pela Tua palavra. Hoje, Pai Santo, muitos aprenderam que o Senhor nunca se atrasa. Às vezes, estamos com esse sentimento, essa sensação de desamparo, mas não é isso que vai nos vencer. Porque hoje nós aprendemos, Pai Santo, que não é como e nem quando, mas é quem vai chegar nas nossas vidas. Que o Senhor chegue na vida do meu irmão, que o Senhor chegue na vida da minha irmã, e que o Senhor opere na vida deles aquilo que eles tanto precisam que seja operado. Eu te oro, Pai Santo, crendo na vitória que o Senhor tem para as nossas vidas. E eu te oro no nome santo do Senhor Jesus Cristo. Amém. Querido, que Deus abençoe. Tenha uma semana ricamente abençoada. Semana que vem a gente estará de volta para aprender mais do Senhor. Então não deixa de ativar o sininho aí, não deixa de se inscrever e não deixa também de fazer seu comentário. E você gostou ou não gostou, isso também enriquece as nossas vidas, tá bom? E compartilhe para as pessoas que precisam dessa palavra. Que Deus os abençoe em Cristo Jesus.